Começou a dar uma degringolada aí, galera. Eu não sei se fui só eu que tive essa percepção de que foi um episódio mais morno, ou se eles realmente perderam a mão nesse terceiro episódio. Mas ainda há esperança, porque tem vários episódios aí pela frente. E hoje a gente vai conversar sobre ele, sobre alguns acontecimentos dele, que não levaram a história pra frente, mas ajudaram a explicar algumas coisas. Se caiu de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer, e se já é inscrito, já vai deixando aquele like pra apoiar o movimento. Nesse terceiro episódio, uma nova personagem introduzida. Ela é a ex-namorada do Dr. Manhattan, que no filme é essa personagem aqui, e ela se chama Laurie Brake, vulgo Spectral, ou Spectral? Não sei como é que traduziram aqui no português. Ela não sabe muito bem contar piadas a princípio, e tá contando essa piada, entre aspas, num telefone que dá direto pra Marte. E essa história que ela tava contando tinha a ver com Ozymandias e o Dr. Manhattan, aparentemente. Essas cabines azuis que a gente viu nesse terceiro episódio estão espalhadas por todo canto, e quem assina o pacote premium ali tem direito a mandar uma mensagem pro Dr. Manhattan, que é o que ela faz constantemente. Então o quadro geral que a gente tem é essa história dela sendo perspassada por todo o episódio enquanto as coisas vão acontecendo. A Jean Smart é uma excelente aquisição pra série, mas eu ainda tô um pouquinho desconfiada desse roteiro. Não me entendam mal, mas ele parece não funcionar pra marinheiros de primeira viagem. Eu que tenho uma certa noção de personagens, pelo menos tô apanhando muito. Eu imagino quem não tem. Mas beleza, prossigamos. Um novo herói surge por pouco tempo, chamado Sr. Sombra, mas ele logo cai numa armadilha criada pela polícia. E isso é só pra exemplificar que essa agente Blake é tipo uma especialista nisso. Ela é uma caçadora desses heróis que são justiceiros e que estão espalhados pelo país. Por conta disso, por conta dessa expertise dela, ela é enviada pra Tulsa por causa do assassinato do xerife. E é aquilo que eu disse, como eu sou espectadora que não entende quase nada de quadrinhos, tudo que eu falar aqui, mesmo que eu saiba mais ou menos o que é, vai ser única e exclusivamente com percepção no que a série tá apresentando. Estamos entendidos? Estamos entendidos, tá tudo ótimo. Finalmente a gente consegue ver uma página inteira do diário do Rorschach, isso na reunião do FBI, que vai designar alguém pra ir pra Tulsa, e ela tipo, oi, não precisa designar várias pessoas, só eu dou conta, entendeu? Eu e esse paspalho aqui, a gente vai junto, a gente resolve. E esse episódio, no geral, foi de apresentação de coisas e pessoas, de literalmente dar nome aos bois. Então, a partir desse episódio, a gente já sabe, por exemplo, que aquela escultura bizarra que tinha aparecido nos outros episódios se chama Relógio do Milênio. Ela foi construída pelos Ozymandias, tem toda uma história ali que o maluco que vai com ela conta pra ela, e ele dá um esporro nela, tipo, não me trata como fã, sabe? Porque eu sou doutor História e os caramba, e eu sei o que eu tô falando. Então ele não era tão paspalho assim. E ela também conhece o Espelho, que é o apelido ali que dão pro Homem de Máscara Prateada. Até então, se não me falha a memória, não tinham dito o nome dele. Mas assim, essa meia hora é um pouquinho monótona. Depois dela acontecem algumas coisas bem interessantes. E aí o divisor de águas desse episódio é quando o cara entra no velório com uma bomba, depois da Regina King tá lá a plenos pulmões cantando linda e maravilhosa, e ele tá lá pra meio que sequestrar o senador, porque ele foi o responsável pela regulamentação de uso de máscaras dos policiais. Tudo isso em prol da proteção, deles se sentirem protegidos. E aí o cara fala que ele era um traidor, que ele não deveria ter feito isso, que ele dificultou o trabalho da 7ª Cavalaria, que ele era um traidor de raça, porque ele era branco. E nesse discurso todo rola um disparo feito pela gente, que não ligou pro fato do cara ter falado que a bomba tava atrelada ao coração dele, porque na cabeça dela ele tava blefando. E aí rola um furdunço lá, todo mundo sai correndo a mando da Angela. A Angela pega aquele cidadão, joga no buraco, joga o caixão em cima, sai correndo numa explosão gigantesca. Isso cria um certo sentimento de admiração por parte da agente Blake com ela, ou pelo menos é um pretexto pra ela se aproximar dela. Depois disso, de novo, a gente vê o Ozymandias a cavalo, nos campos, matando bicho, fazendo o que ele faz todo dia, mas quase sendo morto pelo guarda-caça que tava mascarado. Pela primeira vez a gente tem esse vislumbre dele vestido de Ozymandias, realmente, e ele também fala o nome completo, Adam Weich, que é o nome que ele assina lá na carta. A caracterização dele tá excelente, mas essa parte toda foi bem morninha. Eu esperava um pouco mais, assim, um pouco mais de impacto nessa cena, de repente. Ou pelo menos algo mais empolgante, já que, né, é a primeira vez que ele se veste, assim. E nesse episódio, como se falou que ele tava meio que em cativeiro, eu fiquei com a impressão de que ele tá em outra realidade. Ou em algum tempo diferente, alguma coisa diferente, porque todos os dias dele parecem meio iguaizinhos. E depois da carta de ameaça, ele fica full pistola. Talvez o Dr. Manhattan tenha alguma ligação com isso, e talvez ele esteja até em Marte com ele, numa infraestrutura totalmente controlada pra ele não escapar dali. Mas, de novo, isso é só uma teoria. As duas mulheres aparentemente começam a se dar bem ali, mas a agente Blake tá desconfiadaça da Angela. Só que, né, a Angela é mais sagaz do que ela imaginava.
Isso é um ponto positivo. E aí, no fim das contas, a gente descobre um pouquinho mais a Laurie. Ela trouxe uma maleta dentro da mala dela que tinha nada mais, nada menos do que um consolo gigante azul. Acho que é saudade do Dr. Manhattan, mas, gente, olha o tamanho dessa giroba. E aí a moça tá com fogo na periquita lá e vai transar com o senador, que disse no início do episódio que não acreditava no diário do Rorschach, que o cara tava nos anos 80, que isso não existia, mas tinha uma cópia desse diário com ele. Então não ficou muito claro de que lado ele tá, já que aparentemente ele tá queimado com a 7ª Cavalaria, mas aquilo tudo poderia ter sido uma encenação. Será que ele ficou intrigado na reunião e é um estudo? Será que ele é um facilitador? Pois bem, essa ligação que a Spectre faz pro Dr. Manhattan dura o episódio todo, como a gente já falou, e o que ela fala por último é que o Dr. Manhattan tá há 30 anos em Marte sem dar notícia, e a única coisa que faz ela lembrar dele é o consolo azul gigante e essas ligações que ela faz vez que outra. E aquele consolo, gente, ocupou quase a mala inteira, então assim, prioridades. Ela finaliza a ligação ali, meio cabisbaixa, meio triste, porque ele não responde ela nunca, e acha que essas mensagens nem chegam nele, ou ele não liga. Uma dessas opções. E aí aquele carro da Angela, que foi sugado com um imã gigante no episódio passado, cai perto dela pra dizer que, oi, sim, eu estou te escutando. Estou escutando o que os humanos falam, mas principalmente estou escutando as suas mensagens. Ou talvez só escute as mensagens dela. E o episódio acaba por aí, com ela rindo descontroladamente. E cara, eu não sei se foi só impressão minha, assim, ou se teve muita linha de texto, ou se aquele texto dela perpassando o episódio todo foi um pouco monótono. Mas eu achei ele um pouco arrastado, quase um filler ali. Explica algumas coisas, mas ele não anda pra frente, digamos assim. E é problemático introduzir uma personagem importante agora sem dar um background antes dela, porque, de novo, muitas coisas ainda precisam ser respondidas. E aí tu simplesmente joga essa personagem aí pra gente digerir, só porque em tese ela vai ser importante mais pra frente. Tem outras formas de fazer isso. Ainda tá tudo muito confuso, explicar algumas coisas, mas nem tanto. E existe esse padrão de paralelo entre a Angela e o Ozymandias que tá um pouco saturado já. E se a série não der vários passos pra frente a partir do episódio 4, existe aí uma grande possibilidade de uma fatia bem considerável do público simplesmente abandonar a série. E quando eu digo grande fatia do público, é a fatia que não entende muito de quadrinhos. Até porque quem gosta dos quadrinhos realmente, esse público tá dividido. Uns gostaram muito e outros odiaram. Então o público-alvo da série tá muito incerto ainda. Vamos lá, teorias. Vocês gostaram? Vocês não gostaram? O que vocês acharam desse terceiro episódio? Vão continuar assistindo? Já vão abandonar? Se não melhorar no 4º episódio, vão abandonar no 4º? Acharam meio whatever esse episódio? Comenta tudo aí nos comentários. Pra gente ter essa conversa do que foi entendido, o que ainda ficou pra ser explicado. E dessa vez eu tô cogitando ouvir o podcast pra ver se eles explicam mais algumas coisas que eu talvez tenha deixado passar nesse terceiro episódio. Ou nos outros também, né? Porque sim, eu achei esse episódio um pouquinho xoxo, não vou negar. E eu preciso de explicações e eu preciso que a história ande. Por favor, até a próxima e tchau!